Queridos, vamos abrir a palavra em Atos capítulo 2, vamos ler o que diz essa palavra. Você já conhece bem o texto, mas pensa num texto que mexe comigo todas as vezes que eu leio. Atos capítulo 2, é o que Deus está fazendo nesse tempo e vai fazer em nossas vidas, levantando vidas, pessoas debaixo de um mover do Espírito Santo. Aleluia. A partir do versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Agora no versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Diga comigo: então se levantou Pedro. Então se levantou Pedro. Amém. Queridos, Atos capítulo 2 é um grande marco na história da igreja. Atos capítulo 2 é um marco logo após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. É interessante porque alguém poderia dizer assim: o que poderia acontecer de mais importante do que aquilo que Deus já havia falado, aquilo que Jesus já havia ensinado? Ele deixou ensinamentos profundos, direções para a sua igreja. Foram 3 anos e meio de ensinamento profundo, ensinamento prático, Jesus ensinando aos seus discípulos como eles deveriam fazer após o momento em que ele subiria para os céus. Então Jesus deixou tudo muito bem definido na vida dos apóstolos. Por último, lá em João 20, versículo 21, diz a palavra de Deus que Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então ele sopra o Espírito na vida dos discípulos. Então os discípulos já tinham o Espírito Santo na vida deles. Jesus já havia sido ungido pelo Espírito Santo. E a pergunta é: por que os discípulos precisavam aguardar em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder? E aí, queridos, nós vamos entender que existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo habitando na sua vida e você ter o Espírito Santo manifestando através de você. Existe uma diferença entre o Espírito residente e o Espírito presidente. Nós entendemos, queridos, que somente uma igreja que tem o Espírito Santo manifesto e presidindo esta igreja, é que essa igreja vai fazer diferença onde ela está. Nós precisamos nesse tempo mais do que nunca do Espírito Santo manifestando em nossas vidas. Atos dos Apóstolos fala exatamente, queridos, sobre a manifestação da evidência do Espírito Santo em nossas vidas. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós começamos a frutificar, queridos, segundo o caráter do Espírito Santo. Então os frutos do Espírito Santo, eles se manifestam em nossas vidas. Mas quando nós recebemos o poder do Espírito sobre nós, então nós agora manifestamos os dons e as evidências do Espírito Santo através de nossas vidas. Queridos, se existe algo que nós precisamos hoje, é da manifestação do Espírito Santo através de nós. Durante muito tempo eu li sobre o Espírito Santo, eu entendi, eu cantava sobre o Espírito Santo, as nossas canções, as nossas dedicações de amor a Ele. Mas sabe, queridos, chegou um momento em que eu estava entendendo e eu entendi que eu precisava de uma manifestação mais viva do Espírito Santo na minha vida como pastor. Eu pregava, falava sobre ele, falava sobre o seu caráter, falava sobre o que a Bíblia dizia sobre ele, mas agora eu estava entendendo que eu precisava de algo muito maior do Espírito Santo. Esses dias eu tenho buscado muito ao Senhor e falado: Deus, que o Senhor derrame sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor neste tempo,
sobre nossas vidas, que o Senhor nos dê uma visão aberta a respeito da manifestação do Senhor e ouvidos abertos para ouvir a tua voz também. Sabe, existem visões que nós temos de Deus. A Bíblia diz lá em Joel capítulo 2, 28, que nos últimos dias o Espírito seria derramado e ele liberaria visões sobre a igreja, ele liberaria profecias sobre a igreja, ele liberaria sonhos sobre a igreja, jovens, anciãos, sobre crianças, filhos, servos e servas. Ele derramaria o toque dele sobre a igreja. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, quando Moisés manifestou para Faraó que Deus estava dizendo: deixa o meu povo sair do Egito, e Faraó olhou para Moisés e disse: quem é você? Que autoridade é esta? E Moisés pegou o cajado nas suas mãos, jogou sobre Faraó, e Faraó foi e disse bem assim: o que você está fazendo, os magos daqui do Egito fazem também. E os magos vieram e transformaram também as suas varas, os seus cajados em cobra também. Então ele diz: o mesmo poder que você manifesta no seu Deus, o meu Deus aqui do Egito também faz. Mas naquele mesmo momento, a vara, a cobra, a serpente que Moisés tinha, que havia transformado o cajado de Moisés, foi e engoliu as demais cobras, as demais serpentes. Como quem diz, você pode ter algum poder, mas o poder maior está nas mãos de Deus. A partir daquele momento, queridos, o que nós vamos aprendendo é que Deus estava dizendo que existe algo, e que somente uma manifestação sobrenatural de Deus vai mudar a história da nossa sociedade, vai mudar a história do nosso bairro e da nossa cidade. Quando David Chu, que faleceu esse ano que se passou agora, ele começou a pregar, o pastor da maior igreja lá na Coreia do Sul, da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, ele começou a pregar. Os hinduístas, os budistas de toda aquela região da Coreia, eles começaram a dizer bem assim: as mesmas manifestações que acontecem aí no culto de vocês, acontecem aqui também para a gente. Se você, queridos, começa a conversar com determinadas pessoas, seja no centro de Umbanda, de Candomblé, o espiritismo, existe uma ala do espiritismo que trabalha essas manifestações, e aí eles vão dizer assim: o que acontece na igreja, acontece aqui também. Mas a verdade, queridos, é que existe uma diferença entre o sobrenatural que é promovido pelo Espírito Santo, que é promovido pela presença e a glória do Senhor, e o sobrenatural que é promovido pelas obras de Satanás. E quando a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio para desfazer as obras de Satanás. E sabe de uma verdade, aonde a manifestação sobrenatural de Deus vem, a manifestação maligna começa a parar de acontecer. E é isso que vai começar, queridos, a acontecer nesses últimos dias. A igreja vai ter uma boa teologia, a igreja vai ter uma doutrina firme e segura, a igreja vai ter uma palavra firme e segura, mas a manifestação de Deus é que vai fazer toda a diferença. E as pessoas entrarão nos nossos cultos e reuniões, e elas verão uma manifestação diferente de Deus acontecendo. Eu tenho um rapaz da igreja que ele começou nós começamos uma célula lá em Cariacica, perto da casa dele. E de repente ele era uma pessoa muito usada por Satanás. Ele era muito brigão, ele era uma pessoa muito violenta, as pessoas tinham medo dele. E ele disse: pastor, um dia eu comecei a receber algo, uma voz me dizendo sobre uma mudança, e eu estava dentro de um centro de macumba, eu estava lá batendo os atabaques, e de repente uma voz veio, e naquele dia eu decidi: eu vou sair daqui, eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida a Jesus. E ele falou bem assim, e eu fiquei pensando: Deus, o que o Senhor está fazendo nesses dias? O Senhor está visitando lugares que às vezes nem a gente entra lá, mas o Senhor está indo, o Senhor está convencendo,
o Senhor está convertendo. É assim que está acontecendo, sabe, amados, eu estou vendo algo de Deus, algo do Senhor que está acontecendo. E somente, queridos cristãos, crentes que andam debaixo desse mover sobrenatural de Deus vai subsistir nesses últimos dias, vão subsistir nesse tempo que nós estamos vivendo. Existe um grupo de pessoas que estão parando e desistindo, mas existe uma igreja que não para, existe uma igreja que não desiste. Eu vou te dizer, queridos, você faz parte dessa igreja. A Bíblia diz que nós temos essa unção, é a unção do boi selvagem. Sabe o que é? É uma unção de uma igreja imparável, uma igreja que não desiste, uma igreja que vai seguindo avante ao Senhor. Como diz uma velha canção, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Querido, eu vou dizer para você, essa é a igreja que Deus está levantando. Agora, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, existe uma palavra de Deus para as nossas vidas. Deus confia em nós. Sabe, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, é como se Deus dissesse para a igreja: eu confio em você, eu acredito em você. Aquele que tem fome e sede, a Bíblia diz em Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os descendentes. Quem vai receber o Espírito Santo? Aqueles que têm sede de Deus, aqueles que têm fome do Senhor, aqueles que amam a palavra de Deus. Eu acho tão interessante isso. Eu tenho umas pessoas na igreja que elas estão tão sedentas por Deus, queridos, que às vezes termina o culto do domingo à noite, e aí nós estamos nos preparando para ir embora, voltar para casa, e elas vêm assim: pastor, o senhor nos permite ficar aqui na igreja mais um tempo orando? E eu falei: mas como é que é? Não, nós juntamos um grupo aqui, a gente está querendo ficar aqui na igreja, se eu deixar a gente fica aqui, e aí tem uma fulana de tal que é responsável, ela depois vai e fecha a igreja, e eu fiquei olhando aquilo, né? E isso não está acontecendo uma vez, são várias vezes. Às vezes eu fico com eles quando eu posso também, e aí eu pergunto: mas até que horas vocês vão? Não, pastor, a gente está querendo ficar a noite toda aqui. Eu falo: vocês não trabalham na segunda-feira, não? Vocês não fazem outra coisa? Mas o que eu estou dizendo, que eles é uma turma de pessoas tão apaixonadas. Não, pastor, a gente vai ficar, a gente ora até de madrugada, depois a gente estica um colchão aqui na igreja, a gente dorme e amanhã a gente vai trabalhar. Gente sedenta de Deus, gente sedenta de Deus. E a Bíblia diz que sobre essas pessoas Deus vai derramar o Espírito dele. Eu tenho tomado uma decisão, já tem uns 2 a 3 anos que eu falei para a igreja: eu quero parar de atender mais a igreja, eu vou diminuir as visitas à igreja, porque eu quero gastar mais tempo na sala de oração, eu quero gastar mais tempo orando a Deus. Eu vou te dizer, a igreja precisa mais de um pastor que ora do que um pastor que faz outra coisa. Eu não sou administrador, eu não fui chamado para ser um burocrata da fé, um administrador da igreja. Eu fui chamado para ser um pastor, subir na igreja, falar do amor de Deus e declarar a presença do Senhor. Sabe, queridos, nós somos chamados para isso. A igreja foi chamada para isso. E só podemos falar em nome de Deus se nós gastamos tempo com Deus. Ninguém está autorizado a falar sobre Deus se não gasta tempo com o Senhor. Precisamos de mais intimidade com Deus, precisamos de mais paixão pelo Senhor. Quando eu namorava minha esposa, nós completamos 30 anos de casamento esse ano. O ano que se passou, vamos fazer 31 anos esse ano. Preste atenção nisso. 31 anos de casamento. Eu lembro que quando nós namorávamos, eu saía do bairro onde era a nossa igreja. O pai dela era o pastor da igreja, e o pai dela terminava o culto, chamava: vamos entrar dentro do carro, vamos para casa. E aí ela: não, pai, o senhor pode ir que eu vou andando com o Valmir. E aí chegava em casa, ele olhava para aquele e falava assim: eu não entendo você. Você deixa de sair de casa, de sair da igreja e vir comigo dentro do carro com ar-condicionado e tudo tão tranquilinho, para vir andando debaixo, às vezes quando era o domingo pela manhã, vir debaixo do sol. Mas a verdade, queridos, que ela e eu também, era um prazer para a gente fazer aquilo. A gente queria aproveitar o tempo para estar junto, conversar, fazer planos.
Então a gente ia, eu deixava ela em casa, ficava, não podia ficar muito tempo lá, porque o velho era brabo, e aí ele já dava umas tossidas, como quem diz, volta para casa. Mas eu voltava numa alegria, eu saí de São Torquato, lá para Jardim América, voltava ali pela Desportiva, mas não voltava numa alegria incrível. E às vezes 10 horas da noite andando, e o pessoal falava que era perigoso, nunca fui assaltado. E sabe de uma coisa, eu estava muito tranquilo, eu estava muito em paz, porque aquilo para mim não era um esforço, porque aonde há paixão, queridos, todo sacrifício transforma-se em privilégio. Quando nós amamos para Deus, não há nada muito demasiadamente grande. Quantos dias? 8 dias aqui de culto. Será que não é culto demais não? Todos os dias, isso vai ser cansativo. Ei, meu querido, se você está cheio de amor e paixão por Deus, você vai dizer, mas só 8 dias, pastor, poderia ser mais? Eu gostei da irmã quando ela chegou aqui e disse bem assim, esse negócio pode virar uma quinzena, um mês. Sabe o que é isso? É paixão pelo Senhor, querido. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu fui batizado com 11 anos de idade. Eu tenho 41 anos só de batizado na igreja. Eu não enjoei de igreja, eu gosto de pregar. Eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã na igreja, vou pregar na quarta-feira numa cidade, vou pregar na quinta-feira em outra cidade, no sábado eu vou fazer um casamento, no domingo eu prego na igreja. E eu queria que tivesse mais dias para eu pregar. Eu não me canso de igreja, eu não me canso de estar aqui com vocês. Adorar a Deus para mim é um privilégio, cantar é uma alegria. Sabe o que é isso, queridos? É o renovar de Deus todos os dias em nossas vidas. Para mim é estranho quando alguém fica dizendo bem assim, eu estou cansado, eu vou dar um tempo. Tempo de quê, meu querido? E se você não ama Deus dessa terra, eu tenho uma notícia para te dar. Você não está preparado para ficar a eternidade nos céus com Ele. Todos os dias eu fico pensando, meu Deus do céu, se o negócio está bom aqui, imagine depois. Se isso aqui é só um ensaio, imagine quando for a Vera mesmo, um negócio para valer. Ô gente, pelo amor de Deus, gente. A vida cristã é boa demais, é boa demais. É uma família maravilhosa, é uma família que ama. É uma família que cuida, é uma família que dá suporte. Nos meus momentos mais difíceis foi a igreja que me abençoou. Nos momentos mais difíceis da minha vida foi os amigos, os irmãos, foram aqueles que estavam do meu lado que disseram, Valmir, vamos para frente, vai dar certo. Você vai superar, você vai vencer. Sabe, queridos, não há nada melhor do que caminhar debaixo desse fogo, dessa alegria no Senhor. Não, eu vou te dizer, Deus não está precisando de gente inteligente. Deus está precisando de gente que é apaixonada por Ele. Deus não está precisando de gente que sabe demais. Deus está precisando de gente que obedece demais. Noé ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz sobre Noé. Gente, eu amo demais a história de Noé. Ah, meu Deus, dá-nos uma geração de Noé. Oh Deus, que aqui na aliança tenha muitos Noés aqui neste lugar. E diz assim, eis a história de Noé. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5 em diante. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Justo. Um homem que andava reto. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. Não é uma pessoa de mente dividida. Não é uma pessoa que hoje ama a Deus e amanhã ama o mundo, que hoje quer o Senhor, amanhã quer o diabo, que hoje quer as coisas de Deus e amanhã despreza as coisas de Deus. Deus quer pessoas como Noé. Noé era um homem justo e um homem íntegro. No meio de uma geração, que geração é essa? Olha só, o texto continua, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O ambiente de Noé não era um ambiente propício. Tem gente que diz bem assim, pastor, o dia que a minha mulher se converter, meu marido se converter, meu filho se converter, aí pastor vai ser o céu, porque eu vou servir o Senhor, eu vou fazer coisas para o Senhor. Noé estava no meio de uma geração corrompida, mas ele decidiu viver uma vida íntegra e obediente à vontade de Deus. Você não precisa de um ambiente correto para servir a Deus. Você só precisa querer obedecer a Deus. A luz brilha nas trevas.
Quando a luz é acesa, as trevas vão embora. É verdade. A escuridão vai se espalhando, porque essas lâmpadas clareiam esse ambiente. Aonde você está, se a tua família não tem ninguém convertido, continue sendo Noé dentro da sua casa. Continue pregando, continue sendo íntegro. Fale com a tua vida, fale com o teu testemunho. E se necessário, você abre a boca e fala. Se não, continue testemunhando com a sua vida. Nos anos 60, meu pai se converteu na Praça da Bandeira, em Campina Grande, no estado da Paraíba, ouvindo um missionário, Manuel de Melo, pregando. Manuel de Melo foi o homem que Deus usou para levantar a Igreja Brasil para Cristo. E ele pregava, meu pai estava passando por aquela praça, e ele parou para ouvir a palavra. E meu pai, naquele dia, ele levantou as mãos e entregou a vida a Jesus. O primeiro convertido de uma família enorme, uma família grande, nordestina, onde não tinha um crente sequer. Gente, eu não sei se tem algum nordestino aqui, mas olha, eu vou te dizer, o nordestino eu estou falando, e principalmente nos anos 60, onde os meus avós, os primos do meu pai, preferiam que ele tivesse morrido do que virado crente. Talvez alguém aqui um dia já ouviu isso dentro da sua casa. Eu preferiria que você se transformasse. Teve uma pessoa que falou assim para a filha, eu estava pregando agora no interior, lá em Vila Pavão, e aí eu ouvi uma história tão triste, e de que um homem chegou e a filha estava indo para uma igreja e disse-me assim, eu preferiria que você se tornasse uma prostituta do que ir para uma igreja. Ô, gente, imagina que palavra terrível que um pai fala para uma filha. E sabe o que aconteceu? Os anos se passaram. Essa menina hoje mora na Europa. E ela é exatamente o que o pai declarou. Meu Deus. E eu lembro que naquela época eles disseram, eu preferiria que você tivesse morrido, mas não fosse um crente. Mas glória a Deus, porque meu pai, queridos, no meio de uma geração que não conhecia Deus, meu pai era um semi-analfabeto, ele já faleceu. Meu pai não sabia muito bem, agora ele era bom de conta. Ele vendia até vento, gente. Eu nunca vi um negócio daquele. Pensa no nordestino, vendia até vento, né? Era um negócio louco, como que ele sabia fazer conta. Para enrolar aquele homem era difícil. Mas ele começou a fazer uma coisa, já que ele não sabia escrever muito bem, ele pegava a Bíblia e ele escrevia os versículos num pedacinho de papel, ia escrevendo vários versículos, e ele ia passando nas casas lá dos meus parentes, e ele entregava o papelzinho na mão deles, um versículo da Bíblia. E assim meu pai começou a ganhar pessoas para Jesus. Amém, Jesus. E ele começou a evangelizar dessa forma uma mulher que era uma católica muito inteligente, porque ela era muito estudada. Ela veio, né, lá de Recife, em Pernambuco, e eles tinham uma fazenda ali onde meus pais moravam. E ele começou a entregar um papelzinho para ela, mas ele não conseguia discutir com ela sobre a Bíblia, porque ela ia dar um show nele de Bíblia, porque ela conhecia tudo. Mas aquilo começou a chamar a atenção dela. E ele, todas as vezes que passava em frente à casa dela, ele entregava um papelzinho e dava um boa tarde, boa noite, como é que vai, dona Zélia, tudo bem com a senhora? E dava a palavra. Daqui a pouco ele começou a falar alguma coisa para ela, e ela dava atenção, porque ela era muito educada. Mas aquilo que ela começou a ler, ela e o marido dela, começou a mexer o coração dela. Aquilo começou a trabalhar no coração dela. Sabe o que aconteceu, queridos? Chegou uma hora que aquela mulher não resistiu, ela se converteu ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ela se converteu. E é interessante porque a conversão dela não veio somente ela, mas veio o esposo e os filhos. E ela tinha muitos filhos. Eita, glória. E esses meninos cresceram agora de baixo. Eles abriram uma igreja Assembleia de Deus, que foi onde eles começaram a frequentar. E eles construíram essa igreja, uma igrejinha que sempre que eu vou lá, no estado da Paraíba, eu prego nessa igreja. E é bem pequenininha mesmo, é um negócio bem pequeno. Mas como tem
salvado vidas, como tem sido o instrumento de Deus naquele lugar. E ela começou, e sabe o que aconteceu? Que toda a casa dela, todos os filhos se converteram ao Senhor, todos os filhos são servos do Senhor, e os filhos dela, vários deles são pastores, outros são juízes, reitores de faculdade, e um deles veio um dia, gerente do Banco do Brasil, pessoas que graças a Deus cresceram, e um desses que era pastor e um ex-gerente do Banco do Brasil veio pregar na nossa igreja uns anos atrás, e meu pai estava sentado na cadeira, e ele disse assim: eu quero agradecer a Deus pela vida desse homem, porque foi através dele que a minha mãe e meu pai se converteu, e hoje eu estou aqui pregando o evangelho por causa da vida desse homem, um semi-analfabeto, mas que um dia falou do amor de Jesus através de papeizinhos de versículos da Bíblia. E meu pai ficava chorando que não se acabava no banco lá, né, vendo o testemunho e tudo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque ele decidiu. Há uns anos atrás, eu estava na casa dela sentado. Todos os anos que eu vou lá, a gente come, né, juntos, a gente participa. E ela disse assim: Valmir, eu quero te mostrar uma coisa que talvez você nunca viu. Aí ela foi no armário, a gente estava sentado na sala, ela foi no armário lá da casa dela e pegou uma Bíblia antiga, que tinha uma dedicatória com umas letrinhas bem feinhas do meu pai. E ela dizia assim: essa Bíblia eu ganhei do teu pai, eu guardo como relíquia até hoje. A gente pensa no negócio que mexeu comigo, mas eu chorei naquela tarde. E ela diz bem assim: eu agradeço tanto a Deus, Valmir, pela vida do teu pai, agradeço a Deus por tudo que ele fez, pela vida da tua mãe. E quando meu pai saiu de lá para vir para Vila Velha, para Vitória, ela foi uma das mulheres que mais incentivou e diz bem assim: Deus vai te abençoar, você vai crescer naquele lugar, Deus vai dar condições de você cuidar dos seus filhos. E quando ela nos vê agora pregando a palavra, pastores, né, dos 4 filhos do meu pai, nós somos em 3 pastores hoje, né, e ela fica tão feliz quando vê o que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai ser assim na tua vida também, vai ser assim na tua casa também. Deus te levantou para ser um Noé, Deus te levantou. Deus, quando é que o Senhor vai resolver o problema da minha família? Não se preocupe em resolver o problema da tua família, se preocupe em construir uma arca para a tua família entrar. Começa a construir a arca dentro da sua casa. Como que eu construo, pastor? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, obedeça ao Senhor, abençoe, seja um filho obediente, seja uma esposa abençoada, seja um marido abençoado. Quando você estiver vivendo esse evangelho como Noé viveu, Noé construiu uma arca e a sua família foi salva pelo Senhor. Você pode dizer aleluia por isso? E aí diz a palavra do Senhor, continua dizendo a palavra do Senhor: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu arrependo de os haver feito. Porém Noé, gente, a terra pode estar corrompida, a terra pode estar em pecado, mas sempre vai ter alguém. Aqui Deus diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Olha que história grande. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que história grande, né? Noé andava com Deus. Quem não gostaria de um dia, lá no seu túmulo, quando você morrer, alguém colocar assim: olha só, o Geraldo andou com Deus, Valmir andou com Deus, Cláudia andou com Deus, Adriano andou com Deus, Yuri andou com Deus, Jennifer andou com Deus. Imagine você lá com o seu nome: Maria andou com Deus. Ei, meu Deus, gente, a coisa mais linda do mundo é saber que nós andamos e pisamos nessa terra, mas o nosso coração estava ligado com Ele em todo o tempo. Eu sei que um dia Jesus vai voltar, gente, e nós vamos, como Noé, nós vamos sair dessa terra. Deus vai tratar com essa terra, mas a igreja do Senhor estará dentro da arca salva. A igreja vai estar com o Senhor. Eu creio tanto nisso, eu creio tanto nisso. Me chama a atenção de Noé, queridos, porque Noé foi um homem que decidiu obedecer a Deus. Mas o que Noé fazia? Noé era um agricultor, porque esse era o que as pessoas faziam na época. Mas Noé não era um engenheiro, Noé não era um construtor. Noé
era um homem que obedecia a Deus. Quando você decide obedecer a Deus, você vai ser usado por Ele para fazer coisas que talvez você nunca foi treinado para fazer. E você começa a pensar, como é que eu construí isso? Como é que eu fiz isso? Não foi você que fez, você só ouviu a voz de Deus e fez o que Ele mandou você fazer. Pastor, eu queria tanto ser um grande pregador. Meu irmão, é fácil. Tenha intimidade com Deus, vai para os pés do Senhor, leia a palavra de Deus e abre a boca e Deus vai te usar. Aleluia. Eu já ouvi tantos grandes pregadores, queridos, que não tinham um seminário, que não tinham uma grande instrução, mas que andavam com Deus. Você conhece um homem, uma mulher que anda com Deus? Você conhece uma pessoa que anda com Deus? Eu vejo um ministro de louvor adorando a Deus, eu já sei logo, esse camarada está andando com Deus, essa menina está andando com Deus. Uma pessoa que anda com Deus, você conhece pelo olhar dela, pelas palavras dela, pelos sonhos dela, o que ela deseja, quais são os sonhos do coração dela. O que você almeja quando acorda diz a respeito da sua paixão, do seu amor e do que você deseja. Agora, quando você começa a andar com Deus, Deus vai te impulsionar, você vai ler a palavra, você vai crescer, você vai estudando, você vai mergulhando, Deus vai fazendo de você um grande homem. É verdade. Queridos, olha só, o meu pastor, depois de anos e anos, eu fui para a igreja dele, eu tinha 5 meses de nascido, minha mãe me levou no colo, obviamente, e aí eu fui crescendo, batizado, apresentado, batizado na igreja, fui crescendo, e eu já era um garoto. E eu lembro que eu estava sentado e do meu lado tinha uma irmã, uma advogada, e ela sentou do meu lado e falou bem, e o meu pastor pregando com tanta sabedoria, com tanta autoridade, um homem tão cheio do Espírito Santo, e ela virou para mim e falou bem assim: ô Valmir, qual é a faculdade do pastor Etevaldo? E eu olhei para ela e falei assim: que faculdade? Ele tem a 4ª série primária. Ela falou: você está brincando comigo? Você está brincando comigo? Esse homem fala com uma facilidade, esse homem prega com uma sabedoria. Você está me dizendo que ele tem a 4ª série primária? Tem. Agora vai lá na casa dele, 4 horas, 4h30 da manhã, ele já está em pé, orando e lendo a palavra e lendo livros. Às vezes para pregar uma pregação aqui, para pregar uma palavra que ele lia, que não era brincadeira. Primeiramente a palavra do Senhor. E porque ele lia muito, ele estudava muito a palavra de Deus, ele foi ficando cheio de sabedoria. Existia um homem na nossa igreja chamado Antônio do Vale, um senhor, ele bem velhinho, cabelinho branco, mas um homem cheio do Espírito Santo, analfabeto. E aí eu falava bem assim, o pastor Etevaldo falava bem assim: o maior ganhador de almas aqui desta igreja é o nosso irmão Antônio do Vale. Aí a gente ficava tão feliz com aquele irmão daí, que um homem ganhava vidas para Jesus, que não era brincadeira. E aí eu ficava assim tão admirado. Aí depois que eu cresci, eu fiquei sabendo da história do irmão Antônio do Vale. Irmão Antônio do Vale se converteu ao Senhor na nossa igreja. E ele não sabia ler e escrever, zero, não sabia nada. Mas ele era tão apaixonado por Deus, ele queria tanto pregar o Evangelho, que ele pedia, quando ele ia pregar, ele pedia às pessoas, quando ia falar do amor de Deus, ele gravava os versículos, ou pedia alguém para ler, falava: abre a Bíblia aí, tal versículo. Ele não sabia ler, não sabia nada, a pessoa abria, ele falava. Mas ele tinha tanta sede que ele começou a falar assim: eu quero ler a Bíblia, eu não quero também pregar só porque os outros leem, eu falo, eu quero ler. Gente, vocês acreditam que aquele homem foi alfabetizado só pela palavra de Deus? Se a gente colocasse um livro na mão dele, uma revista da escola bíblica, ele não conseguia ler. Mas se colocasse uma Bíblia, ele lia a Bíblia, é um troço louco. Um ganhador de almas, um homem do Senhor. Entende o que eu estou dizendo, queridos? A fome e a sede de Deus, o desenvolvimento do Espírito. Para mim essas coisas, elas são sobrenaturais. Agora, queridos, o mais importante, o próprio Jesus diz: como foi nos dias de Noé, será nos dias da vida do Filho do Homem. Dias de corrupção, dias de miséria. Gente, pessoas, hoje a verdade está relativizada. Hoje você não tem mais uma moral. A Bíblia já não é mais regra de fé para as pessoas. A família tradicional está sendo chacoalhada. Ninguém mais diz: agora você nasce e depois você vai decidir se você é homem ou é mulher. Não existe mais verdade. A corrupção, ela está inserida dentro da sociedade.
As pessoas querem entrar na política porque pensam em roubar. As pessoas querem abrir uma empresa porque elas pensam em facilidade. As pessoas querem facilidade para tudo. E aí de repente a gente olha e diz: Deus, aonde nós vamos parar? Agora, dependendo do que você prega e está sendo filmado e vai para o YouTube, eles vão lá e cortam o vídeo. E aí a gente fica pensando: Deus, aonde nós vamos parar? Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não sei onde eles vão parar. Aliás, de certa forma eu sei onde eles vão parar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu sei aonde eu e você vamos parar. Eu sei onde nós vamos parar. Nós vamos parar nos braços do nosso Deus. Nós vamos parar na presença dele. O céu é o nosso lugar. A presença de Deus é o nosso lugar. Esse é o rumo que nós vamos. E não importa se tivermos que abrir mão de qualquer coisa, vamos viver o Evangelho do Senhor. Noé alcançou o sucesso. Noé alcançou o propósito da vida dele. Sabe por quê? Porque um dia Noé abraçou não a sua vontade, mas a vontade de Deus. É porque é bonito falar de Noé hoje, mas quem está aqui disposto a largar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Deus. Se Deus hoje chega para você e diz bem assim: tu não vai construir o teu sonho, o teu projeto, você vai construir o meu projeto. Entende, queridos, que Noé passou mais de 100 anos ali, trabalhando. Agora, vocês acham que aquilo era fácil? Noé jogou a sua imagem na lama, gente. Noé jogou a sua imagem na lama. Entende o que isso significa? Nunca havia chovido sobre a terra. As plantas na terra sobreviviam por causa do orvalho que subia e molhava. E ali a terra produzia os seus frutos, mas nunca tinha caído chuva sobre a terra. Agora um homem louco que diz que ouviu a voz de Deus está construindo um barco de todo tamanho e está dizendo o seguinte: para que esse barco, Noé? Que vai chover sobre a terra. Tu tá doido mesmo. Noé tem que ser internado no Pinel. Ô, gente, quem é antigo sabe o que eu estou dizendo. Os novos não sabem o que é isso, né? Pinel é um lugar lá no Rio de Janeiro onde fica, né, eu acho que ainda tem lá no Rio de Janeiro, né? As pessoas que têm problema, né, psiquiátrico, essa coisa toda, essas loucuras, vão ser internadas. Na minha época, quando eu era garoto, o pessoal falava: tu tem que ir pro Pinel, tu vai pro Pinel. Ô, gente, Noé, o pessoal olhava para Noé e falava: Noé, tu tá louco, isso nunca vai acontecer. Não existe lógica no que você está dizendo. Agora vocês imaginem, queridos, os filhos de Noé. Imagina os filhos de Noé agora falando bem assim: o que a gente faz? O pai está doido ou a gente vai e fica doido igual o pai? Porque eles tinham que decidir. Ô, gente, não era fácil. Porque os amigos estavam ali dizendo: vocês também estão nessa. Estão vendo que o pai de vocês estão doido? Sai fora dessa, tenta tirar o seu pai desse negócio. E eles falaram: não vamos fazer isso não. Nós vamos construir junto com o nosso pai. Se ele está louco, nós vamos ficar loucos junto com ele. Mas ele disse que ouviu a voz de Deus. Meu pai não é um homem de brincar com esse negócio. Meu pai é um homem sério. Porque quando você anda com Deus, as pessoas sabem o que você fala. Elas acreditam no que você fala, gente. Quando você anda com Deus, você diz: eu ouvi a voz de Deus. Deus disse isso para mim. As pessoas começam a acreditar e dizer: ele anda com Deus. É um homem de oração. É uma mulher de oração. Tem gente que fala bem assim: fulano de tal só procura fulano para orar por ela, só procura não sei quem para orar por ela. Sabe por que não procura você e procura outra? Porque a outra anda com Deus e você não. Se eu vou botar a minha cabeça debaixo da mão de alguém, eu vou botar debaixo da mão de alguém que ora. Eu vou botar a minha cabeça debaixo da mão de alguém que está buscando a Deus. Alguém que está buscando a presença do Senhor. Mas pastor, todo mundo não tem o Espírito Santo? Tem. Todo mundo tem o Espírito Santo. Agora, só alguns que tem, só alguns que o Espírito Santo tem elas. Só algumas que o Espírito Santo tem intimidade com elas. Acredite no que eu estou te dizendo. Existe uma diferença entre o Espírito residente e o Espírito presidente. Noé estava construindo a arca e a família falou: nós vamos. Só que Noé sabia: Deus falou comigo, eu vou fazer esse negócio. Mas a imagem de Noé foi para a lama naquela época. Segundo Pedro, ele fala: Noé era o pregoeiro da justiça, era o arauto da justiça. Noé estava falando uma mensagem que era loucura naquela época.
Hoje você vai para uma faculdade, principalmente uma faculdade federal hoje, e você fala que crê em Deus, as pessoas vão rir da sua cara. Hoje você fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden. Primeiro, né, o homem, depois a mulher que saiu do homem, eles vão olhar para você e falar: você está louco? Você ainda acredita nessa besteira da Bíblia? É, Deus. É loucura, gente. Jesus Cristo disse: não pense vocês que por seguir a mim as pessoas vão amar vocês. Se eles me odiaram, vão odiar vocês também. Gente, acredite no que eu estou dizendo. O mundo não nos ama, eles nos toleram. Eles nos toleram. O grande desejo do mundo era que os crentes fossem tudo embora, para a gente ficar livre. Daqui a pouco vai cumprir o desejo deles. Mas eles estão doidos. Se Jesus viesse, desse uma arrebatada nessa gente de uma vez assim. Ah, Deus, toca a trombeta. Toca a trombeta. Amém. E aí as pessoas ficam dizendo: se vocês atrapalham a gente quer viver uma vida sem limites, a gente quer viver uma vida sem regras, e vocês crentes ficam aqui dizendo que tem que ter moral, que tem que ter verdade, que tem que perdoar as pessoas. Perdoar coisa nenhuma, amar coisa nenhuma. Quem diz que eu tenho que perdoar um marido que me machucou e me feriu? Quem diz que eu tenho que perdoar um filho que me machucou e me feriu? Quem diz que eu tenho que perdoar fulano, aquele vizinho, aquele patrão, aquela pessoa? É, Deus. O mundo gostaria que nós saíssemos desse ambiente, mas Noé estava construindo uma arca. Enquanto construímos uma arca, meu querido, nós vamos ser alvo de injustiça, de palavras mentirosas. Mas o que nos move não são as palavras dessas pessoas. O que nos move é a palavra que vem lá de cima sobre as nossas vidas. E essa palavra que vai dizer: continue firme, não desiste, vai para frente, vai acontecer. Quando terminou a pandemia, algumas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim: ei, pastor Valmir, como é que vai ficar esse negócio de célula de discipulado? Falei: da mesma forma, agora que a gente vai para cima com mais gosto ainda. Eita, glória. Mas pastor, o pessoal está desanimado, tem gente que fechou a casa, não quer assim, papapá. Eu falei: não importa, eu estou mais apaixonado do que nunca. Eu quero esse negócio, porque célula de discipulado para mim não é uma estratégia de trabalho, é um princípio de vida da igreja. Eu faço esse negócio porque a gente quer entrar nas casas. Agora nós vamos abandonar as casas e deixar o diabo entrar e fazer o que ele quer dentro das casas? Não, agora é que eu vou entrar. Vamos cuidar das pessoas, vamos amar as pessoas. E aí o que eu fiz nesse período? Eu fui logo pegando e abrindo a minha célula. E agora eu já estou abrindo uma segunda célula. Glória a Deus, aleluia. Mas pastor, eu sou viagem, eu sou prego, eu lidero uma igreja, o senhor tem tempo para isso? Não. Eu primeiro lidero uma célula para depois ver o que eu faço depois. Eu quero estar perto das pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero cuidar das pessoas. Mas pastor, e essas pessoas que te abandonaram? Teve gente que foi pro Instagram lá falando e jogando um monte de piada contra o senhor, falando contra a igreja. Falava: vocês viram esse negócio? Vimos, pastor. Eu falei: eu nem vi. É verdade. Porque tem gente que é masoquista. Ele fica entrando na página de gente só para ver falando mal dela. Para quê, gente? É, Deus. Deus me livre, gente. Eu quero gastar tempo ouvindo o que meu Deus está falando sobre mim, o que a palavra diz sobre mim. Mas pastores estão falando. Ô, gente, sabe o que eu falo pro pessoal da igreja? Não quero saber. O evangelho são boas notícias, gente. É verdade. E aí, mas pastor, fulano de tal. Eu falei assim: não quero saber. E outra coisa, se der ruim para eles, a hora que eles estenderem as mãos pedindo ajuda, eu vou estender a mão e vou ajudar. Eu não acredito nisso, pastor. E aí eu lembro, aí 2 semanas atrás, uma família que tinha saído da igreja, mas não saiu falando pouco não, saiu falando demais. Mas pensa: ô, gente, para falar mal de mim tem que ser... Não, brincadeira. E eles saíram. E aí, e eu orando, e eu oro por eles e por outros todos os dias. E aí 2 semanas atrás me mandou um recado. Ele disse assim: e aí, presidente, como é que você está? Que é assim que ele briga comigo: presidente. E aí, presidente? Eu falei: que saudade! Como é que você está? Mas gente, acredite no que eu estou dizendo. Mas disse, é saudade mesmo, não é brincadeira não. E ele disse assim: pastorzão, a gente poderia marcar um café? Eu falei: só se for para ontem.
Ele disse bem assim: eu estou precisando conversar com o senhor. O negócio está ruim. Falei: estou junto com você. Aí marcamos para almoçar no mesmo dia. No mesmo dia. E aí marcamos. Sentei com ele. Os primeiros minutos foi só para ele chorar. Ele disse: pastor, o que eu fiz na minha vida? E aí foi jogando para fora. Ele disse: pastor, estou na lama. Minha mulher acabou de deixar a minha casa. Eu falei: não acredito nisso. Que meu casal que cuidava como filho, né? E eu falei: não acredito nisso. Foi, pastor, aí foi contando a história dele. E eu disse para ele: tu sabe que errou demais. Você sabe o que você fez? Ele falou: eu sei, pastor. Você sabe o que você tem que fazer? Antes de reconciliar com a tua esposa e buscar reatar o seu casamento, você tem que buscar a Deus em arrependimento e reatar a sua vida com Deus. Seu problema do casamento é só um resultado das suas escolhas que você tomou na sua vida. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui, você quer que eu converse com a tua esposa? Pastor, se eu puder, ela gosta muito do senhor. Eu falei: deixa comigo. Não tem problema nenhum, só que ela já está em outra cidade. Eu falei: mas pode deixar, vou orar e vou conversar com ela. Eu quero ver vocês bem. O que eu quero dizer, queridos, que Deus vai nos levantando para isso. Deus nos chamou para mais pessoas. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, para falar mal de ninguém. Mas pastor, estão falando mal de mim. Falaram mal de Jesus, gente. Jesus, que era perfeito, falaram mal dele. Não vão falar mal da gente, que a gente que erra, a gente que faz coisas que não deveria também, a gente que machuca também. O que eu estou dizendo que é isso, que Deus está levantando uma geração como Noé. Noé decidiu fechar os ouvidos para as vozes das pessoas e abrir os ouvidos para a voz de Deus. Você tem que decidir nessa geração e falar: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu quero mergulhar no Senhor. Gente, eu fui batizado no Espírito Santo com 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade. Eu estava lá em Cachoeiro Itapemirim, no congresso de jovens e adolescentes. E de repente, no meio daquele movimento, estava um pregador. Pensa num pregador fraco, gente. Mas quando eu digo pregador fraco, o camarada não tinha nada do Espírito na vida dele. Ele estava muito fraco, ninguém estava aguentando mais. O camarada estava enrolando, e a gente doido para ver alguém cuspindo fogo lá sobre a gente, falando um negócio doido assim, e a gente querendo, e nada. Sabe o que aconteceu, gente? Não teve jeito. Saiu aquele monte de jovem adolescente, um falando no ouvido do outro, daqui a pouco nós subimos no terraço, e aí o fogo pegou lá em cima. Mas pegou, gente, pegou. Naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, era uma noite, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu subi as escadas, mas eu não sei como eu desci, foi carregado nos braços. Quando eu acordei, eu estava em cima, eu estava sobre o meu colchão lá do dormitório, falando em línguas, cheio do Espírito Santo. E Deus, eu não quero outra coisa na minha vida. Foi assim, queridos, foi assim que eu fui apresentado ao Espírito Santo. Eu amei o Espírito Santo, eu desejei o Espírito Santo da minha vida. Gente, eu vou falar, eu estou com 52 anos de idade, mas a minha paixão por conhecer o Espírito Santo continuou da mesma forma hoje. O batismo no Espírito Santo acontece uma vez, mas o renovar do Espírito acontece todos os dias. É toda hora, é Deus falando, é Deus movendo. Na segunda-feira eu gosto muito de tirar um dia mais para descansar durante o dia, aquele dia, né, a gente trabalha tanto, corre tanto final de semana. Na segunda-feira é o dia que eu chego lá na igreja e falo: é o dia do descanso pastoral. Mas sabe o que está acontecendo? Eu chego na segunda-feira, eu falo bem assim: o que eu vou fazer hoje? Vou descansar. Aí o Espírito Santo: você pode. Ou você pode ir lá para aquela salinha lá da igreja. Tem uma... gente, não aguento. Eu pego meu saxofone, vou lá para a torre de oração e fico lá adorando a Deus, cantando. Eu ponho essas canções aqui, vem como labareda de fogo. Gente, vocês imaginam bem, e eu sozinho na sala, gente, aí é bom demais, né? Quando você está adorando sozinho, não tem ninguém, que aí você faz uns negócios mais diferentes, né? Você fica mais à vontade. Mas ali a fome acendida. Gente, tem dia que eu fico em casa mesmo, tem dia que eu vou descansar. O que eu estou dizendo para vocês é que tem momentos que o Espírito Santo vai te chamar para uma intimidade com Ele, vai te chamar para o mergulho, e estar com o Espírito Santo é melhor do que assistir um filme, é melhor do que ver um jogo de futebol, é melhor do que ir para uma praia. O Espírito Santo é uma fome dele, é um desejo dele, e eu falo: Espírito Santo, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, porque eu vou habitar eternamente contigo, eu vou viver eternamente do teu lado.
Eu não sei, queridos, como está o seu coração hoje. Eu não sei onde você está hoje, mas você é o Noé dessa geração. Você é o Noé da sua casa. Então não desista, vai para frente, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue sendo testemunha viva do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu pai decidiu ser um Noé na família dele. Hoje, a maior parte da minha família já é salva pelo Senhor Jesus. Deus, hoje a minha família tem crente para tudo quanto é lado. Hoje está espalhado, o negócio virou assim uma febre dentro da família. Isso começou a acontecer através de uma pessoa. Vai ser assim com você também. Deus vai usar a tua vida para mudanças e transformações. Vai ser assim com a nossa igreja Aliança também. Deus vai pegar essa igreja, nós vamos espalhar, gente, vai espalhar. Mas sabe que Deus, gente, sei não. Deus vai fazer igual fez quando vai fazer igual Sansão. O Espírito Santo vai fazer igual Sansão. Vai pegar aquelas raposas. Lembra que Sansão falou bem assim: esse camarada aqui pegou e ele estava lá irritado porque ele agora não podia ir lá com a noiva dele casar, aquela coisa toda, ficou impedido, ele ficou com muita raiva. Ele pegou lá, amarrou os fechos no rabo lá das raposas, tacou fogo e espalhou aquilo pela plantação toda e pegou fogo. Eu vou dizer um negócio para vocês: há um fogo de Deus que vai se espalhar nesse tempo. Vai se espalhar, queridos. Nós vamos viver o maior avivamento da história da igreja. Nós vamos viver. E sabe o que os profetas têm falado, pastor Geraldo, nesse tempo? Que vai ser o maior de todos os avivamentos, mas vai ser o mais curto deles. Porque vai ser um avivamento que vai salvar gente demais, mas vai ser a preparação da igreja para a volta do Senhor Jesus. Eu estou crendo nesse negócio demais, gente. Eu estou crendo nesse negócio demais. Eu estou querendo esse negócio demais na minha vida. E eu tenho falado: Deus, eu quero fazer parte dessa história. Eu não preciso ser o protagonista, a pessoa, nada disso, o grande pregador. Eu quero saber disso. Eu só quero estar no meio desse negócio. Eu quero orar, eu quero impor as mãos, eu quero abençoar, eu quero evangelizar. Mas eu quero a graça do Senhor na minha vida. Eu quero esse fogo queimando no meu coração. E em nome de Jesus, queridos, esse fogo vai arder mais ainda na tua vida. Como diz lá em Levítico 6,3, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não se apagará. O profeta Ezequiel declarou lá no capítulo 22: olha, sabe, eu quero levantar homens e mulheres, eu quero gente que vai se levantar como intercessor nesses últimos dias para espalhar esse fogo, essa paixão por Jesus, queridos. Uma igreja morta não muda ninguém. Uma igreja morta não muda ninguém. As pessoas não querem saber de crentes. Olha, gente, religiosidade não muda nada, não muda ninguém. As pessoas já estão chateadas com essa. Eles querem algo que realmente toque as suas vidas, algo que realmente faça diferença na sua vida. E Deus não está nos chamando para isso. Mas como, pastor, isso vai acontecer? Através de um toque do Espírito Santo, através de um mover do Espírito Santo, através de um novo Atos dos Apóstolos em nossas vidas, através de um novo Pentecostes sobre a igreja. Nós precisamos de um novo Pentecostes. Nós precisamos de um novo derramar do Espírito em larga escala sobre as nossas vidas. Eu preciso disso, você precisa disso. Agora minha pergunta para você é: você quer isso para a sua vida? Você deseja isso de todo o seu coração? Você está disposto a dizer: Espírito Santo, eu não te deixarei até que o Senhor me abençoe. Eu não abrirei mão até que o Senhor seja derramado novamente na minha vida. A palavra do Senhor diz, a promessa de Joel 2 nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito. Um rapaz chegou perto de mim esses dias, e eu falando com ele, Deus vai fazer, eu estou tão animado, Deus vai fazer, e Deus vai te animar também, e ele muito desanimado. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, e ele era líder de célula, falou assim: pastor, eu não estou com esse ânimo do Senhor. Aí eu falei: não tem problema não, eu vou ter ânimo para mim e para você. Gente, que tem gente que é assim, chega perto de uma pessoa desanimada e começa: você está desanimado com ele? Estou desanimado. Eu também. E eu ainda virei para ele e falei bem assim: só tem uma coisa, se o meu ânimo não te anima, eu tenho uma notícia para te dar: o teu desânimo também não me desanima. Eu estou para frente, gente, pensa num camarada para frente. Agora, estou abusado, estou um coroa abusado, pensa num homem abusado.
Ah, gente, pelo amor de Deus, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero orar, eu quero a palavra do Senhor, eu quero amar meus irmãos, eu quero pregar o Evangelho, eu quero viver a graça do Senhor. Pastor, e o mundo, meus queridos, ele vai ser transformado, o mundo vai ser restaurado, Deus vai fazer o que ele tem que fazer, mas eu quero saber de uma coisa, eu quero andar com Jesus. E quando você anda com Jesus, você vai mudar a história das pessoas que estão contigo. Você vai mudar a história das pessoas que caminham contigo. Eu pergunto, quantos querem isso na sua vida? Quantos querem isso? Então fique em pé comigo agora. O pessoal do louvor pode subir aqui. Aleluia. Aleluia. Você entende? Porque às vezes você está em casa, aí vem aquele negócio assim, vai orar. E você acha que é o que, gente? É o Espírito Santo te chamando. Aí dá aquela vontade de ler a Bíblia. Você diz assim, eu quero ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, você lê a Bíblia. Daqui a pouco o Espírito Santo traz o nome de alguém. Aí você liga para aquela pessoa. Daqui a pouco você vai fazer uma visita para ela. Você já parou para pensar que às vezes você está andando no bairro e aquela pessoa que falou mal de você passa exatamente na tua frente? Você acha que é coincidência, gente? É Deus te dando a oportunidade de passar perto dela, dar um abraço e dizer assim, eu amo muito você, estou com saudade de você. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar bem assim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou dar aqui para vocês eu vou dar para vocês aqui uma chave para vocês quebrarem a inimizade. Eu vou dar para vocês a chave de Jacó. Jacó estava indo para encontrar com o seu irmão. Jacó estava com presentes, o seu irmão estava com armas. Jacó queria reconciliação, o seu irmão Esaú queria matá-lo. Mas a Bíblia diz que antes de Jacó chegar, Jacó mandou o presente até o seu irmão. Quando o presente chegou nas mãos de Esaú, Esaú disse bem assim, mas eu achava que ele queria briga. Ele não quer briga, ele quer reconciliação. O presente quebrantou e amaciou o coração de Esaú. Entende? Essa pessoa que fala, essa pessoa que te abandonou, essa pessoa que não está mais aqui na igreja, manda um presente para ela. Faz um bolo gostoso e manda lá na casa dela. Chama ela para um café. E a pessoa no mínimo vai pensar assim, o que essa pessoa está querendo? Você vai orando. Vai chegar um dia que Deus vai te dar a oportunidade de reencontrar essa pessoa. Você é o espiritual da história. Você tem o Espírito Santo. Você tem sabedoria de Deus. Você tem graça de Deus. Aquela pessoa está no engano, mas você está em Cristo. Deixa Deus te usar para mudar a história dessas pessoas. Deixa o Espírito Santo. Agora, queridos, eu estou falando, isso não é uma obra de homem, isso é uma obra de Deus. Na nossa humanidade, a gente às vezes quer pegar aquela pessoa e torcer o pescocinho dela. A gente quer brigar, a gente quer fazer. Mas o Espírito Santo, ele é maior do que a nossa carnalidade. O Espírito Santo é maior do que os nossos sentimentos humanos e carnais. Aí o Espírito Santo enche a gente. Queridos, quando eu saio da minha sala de oração, quando eu saio da presença de Deus, que eu estou orando ali, essa aí é uma forma de dizer, quando eu paro de orar naquele período de oração, eu saio amando mais, eu saio querendo abençoar mais as pessoas. O sentimento de ódio, de raiva vai ficando para trás, vai indo embora. Eu vou olhando e vou dizer, eu quero, e o dia que eu encontrar com ela, eu vou dar um abraço. Eu quero fazer como Jacó, vou abraçar essas pessoas. Chega no Natal, eu mando recadinho para elas de Natal. Chega a virada de ano, eu mando recadinho na virada de ano. Não importa, o que eu estou dizendo é obra do Espírito Santo. Há algo de Deus para fazer através dessa igreja, e isso virá através do Espírito Santo, gente. Através do Espírito Santo, Deus vai começar a liberar manifestações dele sobre a igreja. Manifestações. Esses dias eu estava pregando e de repente Deus me trouxe uma palavra de conhecimento. E aí eu liberei sobre a vida de uma pessoa. Eu disse bem assim, você, preste atenção, você está travado porque você não liberou o luto que você está vivendo. E você culpa a Deus,
Você não entende as coisas que aconteceram. Isso está travando a tua vida. Ele começou a chorar e disse: pastor, eu falei isso hoje com Deus. Falei: Deus, eu não aguento mais carregar esse peso. Porque hoje, pastor, é o aniversário. Meu irmão morreu a tiros. Exatamente hoje. Eu estava dizendo para Deus: Deus, eu não consigo fluir mais no Senhor. Eu não consigo fluir na tua presença mais. Eu estou vivendo uma vida. E eu falei: Deus não se esqueceu de você. Deus sabe o que você está passando. Por isso que Ele está liberando uma palavra para você hoje. Ele está dizendo que Ele está vendo você. Você não é alguém esquecido por Ele. Deus vai começar a usar você, vai te dar visões abertas. Você vai começar a ouvir, vai te dar a audição aberta. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a falar. Deus vai começar a usar as tuas mãos. Deus vai usar a tua vida para liberar uma grande manifestação dEle. Ei, meu querido, eu não sei o que Deus vai fazer até o 8º dia desses dias aqui, mas há algo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Ele quer liberar algo novo na tua vida hoje. Um novo Pentecostes, um novo renovar. Pastor, eu estou desanimado. Então hoje é o dia de Deus na sua vida. Pastor, eu estava pensando em desistir. Você estava, porque a partir de hoje tu vai retomar novamente. Vai retomar o teu ministério, vai retomar o teu amor, vai retomar a tua paixão. Eu declaro em nome de Jesus hoje: o fogo de Deus reacende novamente. A unção reacende novamente. Então, se você quer na sua vida, vem aqui para frente agora e vamos liberar essa canção ao Senhor. E você peça a Deus agora e diga: Deus, vem sobre a minha vida, vem novamente sobre a minha vida. Declare e peça a Ele agora. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Levante suas mãos aos céus e peça a Ele agora. Mandarei o Consolador, e quando vier, Ele trará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som, e dos 4 cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Comece a pedir agora ao Espírito Santo. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas agora, mas peça a Ele nesse momento. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente Agora, Espírito Santo! Agora, Espírito Santo! Venha nesta noite! Venha nesta noite! Ei! vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, Vem agora, Espírito pousa Santo! sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Levante suas mãos aos céus agora.
Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora no nome de Jesus Cristo que sobre as suas mãos agora, um liberar do fogo de Deus agora. O fogo de Deus agora. O fogo de Deus agora. Uma unção nova agora. Um liberar novo agora. Dons do Espírito. Um liberar do fluir agora. Eu declaro em nome de Jesus. Este fogo vai tomar as suas mãos. Ele vai consumir agora o teu coração. Ele vai agora liberar sobre você um tempo novo. Um tempo novo. Eu declaro agora em nome de Jesus uma nova autoridade. Uma nova autoridade. Um fluir de Deus sobre a sua vida. Então, de mãos levantadas agora, comece agora a orar. Comece agora a declarar. Comece agora a liberar em Deus. Eu declaro agora: seja cheio, seja cheio, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, agora, em nome de Jesus, ei, ei, em nome de Jesus. Uma parede de fogo, vem como uma parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, vem como uma parede de fogo, vem como uma parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Queridos, há uma pessoa aqui nessa noite que nesses últimos dias você tem acordado com alguns sonhos e visões que estão acontecendo, e você sabe que isso não é um acaso. Você às vezes fica até pensando o que pode ser ou o que está acontecendo. Mas nesses dias você tem tido algumas experiências à noite na sua vida. Há alguém aqui que está vivendo isso? Levanta a sua mão assim, eu quero saber. Fica com a sua mão levantada, bem alto. Tem acontecido? Mais alguém? Pessoas têm recebido? Eu nesses últimos dias eu tenho tido várias guerras espirituais. Eu tenho entrado em determinados ambientes e eu tenho lutado contra demônios, e Deus tem liberado vitórias, porque o diabo já é o inimigo vencido. Esses dias eu estava numa casa lá na Bahia, dormindo sozinho no quarto. E eu tive um grande embate, mas eu acordei de madrugada, expulsando os demônios, e eu disse: Satanás, você está repreendido no nome de Jesus. Você tem as maiores armas espirituais do universo. Se chama o sangue de Jesus e o nome de Jesus. O sangue é a arma de proteção e o nome é a arma de avanço. Ei, preste atenção, você tem a vitória de Deus na tua vida. Você tem pedido a Deus e Deus vai começar a liberar palavras de conhecimento, revelação. Preste atenção, entra em intimidade com Deus. Deus vai começar a liberar palavras de conhecimento para você. Não é para você se exibir, não é para você bater no peito e dizer eu sou bom, não. É para você manifestar o que Deus quer manifestar no coração das pessoas. Deus vai começar a liberar visões abertas. Tem gente aqui que vai começar a ver anjos, a ver o mundo espiritual. Deus vai começar a descortinar, porque Deus vai te levar para uma batalha de alto nível. Você vai entrar no novo nível de batalha espiritual. Ei, queridos, preste atenção. Chegou a hora da igreja.
Chegou a hora da igreja. Chegou a hora da volta de Jesus. Nós estamos na 10ª hora. Nós estamos nos minutos finais do relógio de Deus. Chegou a hora da igreja. Chegou a hora da igreja. Então você está sendo arregimentado para fazer parte desse grande exército. Mas não é um exército qualquer. É um exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, debaixo de um mover de avivamento. Eu pergunto, tem avivalista aqui hoje? Tem avivalista aqui hoje? Tem avivalista aqui hoje? Então se levante, então declare, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, 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 aleluia. Pastor Geraldo, eu declaro sobre a sua vida, meu pastor. Eu declaro uma paixão, uma fome, uma sede de Deus renovado sobre a sua vida. Pastor Geraldo, existem duas formas de nós fazermos o ministério. Uma é um ministério que olha para trás e fica triste com aquilo que fizeram com a gente. Outra é um ministério que se esquece e olha para frente e diz, avançando para as coisas que estão diante de nós. O que Deus está fazendo hoje na Aliança Church é uma resposta do seu amor a Deus. A gente sabe que você foi muito parecido com aquilo que Isaías disse sobre Jesus, um homem de dores. Porque o ministério pastoral nos faz homens de dores. Nenhum pastor chega no final da carreira sem dores, sem cicatrizes. Ninguém chega. O que Deus está fazendo hoje, esse mover, esse povo apaixonado, essa provisão de Deus levantando, não é porque os recursos são grandiosos, é porque Deus é grandioso, Ele tem os recursos. Mas, pastor Geraldo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te levar para um novo nível de oração, de uma consagração, como você nunca viveu na sua vida. Porque para conduzir essa igreja debaixo desse mover, Deus precisa de um líder debaixo do sobrenatural. Então se prepare, virão direções de Deus à tua vida. Virão algumas impressões do Espírito Santo, algumas coisas que Deus vai gerar para você. E tem coisas que Deus vai pedir a você que não tem a ver com a igreja, é sua, é você com Deus. Tem coisas que Deus vai direcionar para toda a igreja. Mas esse é um movimento de Deus na sua vida. Então eu quero declarar em nome de Jesus que em 2022 você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em autoridade. Algumas coisas que ainda te machucavam não vão te machucar mais. Você vai viver em plena paz e alegria no Senhor.
Deus vai ampliar a tua visão mais ainda. E esse movimento de Deus vai te levantar para ser um homem honrado diante do Senhor. Vai chegar uma hora que a Aliança Church vai ter que de vez em quando te emprestar para abençoar outras igrejas. De vez em quando você vai sair, porque o que Deus vai fazer neste lugar vai te habilitar a chegar em outros lugares e a dizer o que Deus está fazendo. Vai ser assim com você, vai ser assim na tua casa, vai ser assim nesse ministério. Deus vai colocar pessoas do teu lado que serão braços Uri e Arão do teu lado. Deus vai fazer isso. Então eu declaro em nome de Jesus, querido, que esse novo Pentecoste seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Deus vai fazer isso. Vamos aplaudir o Senhor e agradecê-lo em nome de Jesus.